Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Flywheel Podcast, o seu podcast sobre comportamento, sobre inovação e sobre negócios. Eu sou Quito Góes, psicólogo e analista do comportamento. Essa é Mel Oliveira, investidora anjo e especialista em ESG e inovação. E sempre na minha frente essa figura inenarrável, Fabinho Lima, mentor de negócios, empreendedor, empresário e torcedor do Bahia como eu. Bora Bahia. Exatamente. E hoje, turma, nós vamos falar sobre liderança. Nós vamos pensar como as lideranças são constituídas, como os líderes devem se comportar, como eles agem nos diversos setores, como a gente pode pensar a liderança e os líderes do presente e do futuro. E a primeira provocação que eu quero fazer para vocês dois é a seguinte. O líder, ou a líder, né? Antes de ser um líder ou uma líder, ele é uma pessoa como eu e como vocês que estão aqui. Então ele tem naturalmente problemas familiares, problemas conjugais, problemas no trânsito para chegar em casa, para chegar no trabalho. Mas quando ele assume a condição, vamos pensar dentro primeiro do ambiente organizacional, de liderança, as pessoas naturalmente exigem dele uma postura e entrega de resultados. Que tipo de inteligências ou de skills vocês acham que são indispensáveis para que essa pessoa, quando está na condição de líder, deve ter para saber, primeiro, separar, se é que isso é possível, e segundo, saber performar, atuar nesse campo de uma maneira que ele consiga subtrair, digamos assim, as suas questões mais pessoais e entregar um resultado que o time exige dele? Eu acho que, ponto 1, é impossível você separar profissional do pessoal. Isso a gente já falou em um podcast. Não tem como a gente chegar no trabalho, vestir aquela máscara e atuar diferente. A gente leva os valores que a gente tem dentro de casa, a gente leva para a empresa. Okay. E a liderança, eu acho que é da mesma forma. E os dois skills fundamentais que eu acho que a gente pode começar discutindo a inteligência emocional, que a gente conversou antes da gente começar a gravar, e o outro que eu falo diariamente, comunicação. A gente antes tinha... Comunicação, ele ainda faz parte de muitos estudos do soft skills. Exato. Mas, para mim, e na minha concepção, eu acho que ele é super hard skills. Ah, é? Na minha concepção. Sabe por quê? Vai lá, fala mais. Porque eu acho que você consegue fazer muita coisa se comunicando. E comunicação hoje ela é primordial. A forma como eu me comunico com você não é a forma que eu me comunico com o Fabinho. A forma que eu vou me comunicar com um C-level de uma empresa talvez não seja a mesma forma que eu vou me comunicar com um time operacional. Talvez com o C-level eu precise falar com uma linguagem mais estratégica, operacional, uma linguagem mais tática. Muitas vezes, E uma outra coisa, quando a gente pensa em hard skills, que são aquelas competências necessárias para você exercer uma função, você estuda aquilo. Você consegue mergulhar e estudar o que quer que seja. Eu acho que comunicação ele é muito nato. Você tem formas de estudar comunicação, mas quando você já tem uma probabilidade de se comunicar muito bem. Quando você não tem uma probabilidade de comunicar muito bem, se o seu perfil é um perfil muito mais fechado, mais introspectivo, para você se comunicar é um passo gigantesco. Até você conseguir influenciar pessoas, até você conseguir liderar pessoas, até você conseguir gerir conflitos, que hoje eu acho que são os maiores gaps que a gente tem em liderança e dentro das organizações. Gestão de conflito, gestão de crise, liderança situacional. Você não pode liderar todo mundo da mesma forma. Você não lidera um estagiário como você lidera um gerente. Você não lidera uma pessoa que vê como primordial a grana para ele ali é fundamental, e você não lidera da mesma forma uma pessoa que a grana para ela não faz muito sentido, ela está ali porque ela gosta, por prazer, por hobby. Você não lidera da mesma forma. E isso tudo é comunicação. Então, para mim, hoje, quando eu preciso selecionar alguém, ou eu estou buscando alguém, comunicação eu sempre coloco como hard skill. Eu nunca coloco como soft skills. Legal. Eu estou de acordo. Estou 100% de acordo. O que é raro, inclusive. É difícil, né? A gente concorda 100%, é verdade. Tem alguma coisa errada. Mas, enfim, eu concordo 100%. Eu acho que, inclusive, a gente está num momento de transição de modelos de liderança, inclusive. Essa coisa do CPF se confundir com o CNPJ, ou seja, o cara ser um só, pessoa física ou jurídica ali, ele é um momento que a gente está vivendo que antes isso era até reprimido, né? Era aquela coisa, irmão, você saiu,
do trabalho, esquece o trabalho. Vai para casa, vive sua vida. Hoje em dia a coisa tá meio simbiótica, é uma coisa só, vai vivendo. E aí daí esse processo de... Não dá mais pra gente entender que as pessoas, o cara tira a capa de líder quando sai. Aquilo tem que ser nato dele. A construção de uma liderança, a liderança, ao meu ver, ela é construída com base em 2 processos. Ou é o da inspiração, ou é o do poder, seja técnico, financeiro ou estrutural, hierarquia. O inspiracional, ele demanda mais ainda na natureza do ser humano, daquele indivíduo. Porque tem que ser muito dele. E o que me falou é exatamente isso. A gente não pode lidar igual com os desiguais. Tem que ser desigual a liderança. Não dá para você falar de um jeito para todos os níveis da hierarquia, para todos os níveis da companhia. Não dá. E outra, a comunicação é tão importante nesse processo de liderança que eu falo sempre que comunicação não é o que você fala, é o que o outro sente. Que o outro ouve, né? Entende. Eu evolui pro sente, né? Gostei. Porque é exatamente isso. Isso vale para as relações pessoais também. Ok. Então, quão mais claro possível você for, enquanto líder, nas suas diretrizes, determinações, aconselhar, melhor para aquele indivíduo. Então, ia depender do quem você está falando, você tem que ser um pouco mais prolixo ou não, um pouco mais direto ou não. Exato. Não dá para tratar igual. Isso aqui não é o Arauto do Rei, onde um cara lê para toda a comunidade uma única determinação. Não pode ser assim. E ainda adiciono, para lhe ceder a fala, adiciono um ponto. Hoje, você liderar pessoas num modelo geracional de colaboradores, onde o financeiro é importante, mas não é mais o fundamental, as pessoas não estão mais nas companhias somente pelo financeiro. Não, é verdade. Elas topam um downsizing, em determinados momentos, ganhar menos em prol de uma qualidade de vida, de um trabalho que dá mais tesão, de um líder parceiro, de um líder que inspire, de um líder que arraste, um líder que leve ele para outros lugares, que traga outras visões, outros aprendizados. Um líder que inspira é o líder do exemplo? É isso que vocês estão tentando dizer? Ou... Porque você coloca 2 questões sobre liderança. A primeira é sobre a liderança da inspiração e a segunda a liderança estrutural. Vou resumir dessa forma. Um líder que inspira é o líder do exemplo? Porque tem essa famosa frase. Porque assim, muitos livros colocam algumas divisões em termos de liderança, né? A liderança estrutural, a liderança da inspiração, a liderança do exemplo. Vocês acham que essa liderança da inspiração ela consegue dar conta da liderança do exemplo? De que, ou seja, é um líder muito participativo, como nós vemos com o monge o executivo, o líder que está ali presente e que consegue liderar pelo exemplo? Ou vocês acreditam que não, que, enfim, é possível e é inevitável que a estrutura organizacional, o próprio organograma das corporações, né, impedem que isso aconteça de uma forma mais fluida? Assim, como é que vocês enxergam o líder? Me fala mais aí. Sabe um ponto interessante? Eu acho que quando a gente fala assim, o líder, ele lidera pelo exemplo, eu acho que a gente pega o líder e coloca ele numa caixinha e fala, você não pode errar nunca mais. Porque você é o exemplo. Exato. E tudo que você fizer vai todo mundo atrás. Isso é muito cruel para um líder. Exato. Eu nunca esqueço, teve uma época que eu tinha uma empresa e foi na época da pandemia e eu estava tentando ser aquela líder super centrada, controlada, dando um jeito para a empresa não fechar, segurando um monte de pepino e tentando mostrar calma o tempo inteiro para o meu time, mostrando para ele que estava tudo bem, quando na verdade estava tudo uma merda por trás. E aí eu nunca esqueço que chegou uma pessoa para mim do meu time e marcou uma reunião comigo, one on one, e falou, Mel, eu queria te dar um feedback. Eu falei, pois não. Ele falou assim, mostre vulnerabilidade, porque a gente quer ver de você, que é líder, o quanto você é vulnerável. Porque se você mostrar o tempo inteiro que está tudo bem, que você pode, etc., a gente nunca vai conseguir te ajudar. E provavelmente a gente não sabe, não vai conseguir ajudar a empresa, levantar a empresa, porque para a gente está tudo muito bem. Depois que ele falou isso, assim, eu nunca mais esqueci, eu levo para a vida. Um líder, ele pode sim ser vulnerável. E ele pode mostrar a vulnerabilidade. Eu lembro que antes da gente começar esse podcast, o Fabinho tinha muito esse receio, né? A gente vai se abrir muito e a gente não pode se mostrar muito vulnerável.
Cara, a gente tem que ser vulnerável, porque ninguém é perfeito. E eu acho que quando você é vulnerável, principalmente numa liderança, você abre espaço para também ser liderado pelo seu liderado. Sim. Então, você dá espaço para o seu time liderar você. O que é extremamente importante, porque você só cresce como líder se alguém que está com você chegar para você e falar, ó, você não está fazendo isso legal, você tem que fazer assim, você tem que fazer... O liderado pode te ensinar a liderar. E quando você mostra vulnerabilidade, os seus pares também podem te ensinar a liderar. Então, eu acho que de falar que um líder lidera pelo exemplo é muito cruel para um líder. Eu acho que o líder, ele lidera pela transparência. Esse é o meu principal ponto. Se você não sabe como líder, como resolve, é você levantar a mão e falar, cara, não sei como resolver isso aqui. Eu não sei tudo, estou perdido, não sei para onde eu vou. Time, chegue junto. Porque tem um detalhe também, você como líder, o seu trabalho como líder é desenvolver o seu time. Então, para você desenvolver o seu time, você precisa fazer com que eles trabalhem. Você precisa dar espaço para eles trabalharem. E se você for o tempo inteiro exemplo, eles não vão ter espaço para criar coisas novas, para trazer soluções, porque você já traz tudo. Então, o líder, na minha concepção, eu acho que ele lidera mostrando transparência, vulnerabilidade e tentando dar espaço para o time trazer contribuições, inclusive te liderar. Eu acho que é por aí. O inspirar, eu acho que o exemplo, primeiro, até para não contradizer o que eu falei anteriormente, não sou incoerente, o que eu disse? Não dá para tratar igual os desiguais. As pessoas não são iguais. Essa coisa do exemplo, cara, eu concordo bastante com o que você falou, Mel. É um custo muito duro, fica parecendo que você é um super-herói. Não é um super-herói, nós não somos super-heróis. Parou essa história. E essa coisa do aprendizado com a equipe, eu acho que você fala assim, deixar com a equipe lidere também, para a minha realidade eu trago muito como aprendizado, nem como liderança. Assim, aprender ouvindo, descer do salto, ir lá ouvir. Sobretudo, tem líderes que já participaram do processo daquela companhia, do chão da fábrica até o topo. Esse cara entende do processo. Ele participou, ele sofreu junto. Esse até menos mal. Mas tem gente que chegou, veio de outro processo, de outro segmento, não entende nem da formação do time. Esse cara tem que descer. Eu tenho uma empresa que eu participei e que quando eu fui buscar a sala de reunião tinha um sócio. Acho que ele nunca nem percebeu isso, mas eu buscava uma mesa de reunião quadrada. Acho que você chegou a comentar sobre isso. Eu não queria uma mesa assim retangular. Por quê? Porque ela tem cabeceira. E o símbolo da cabeceira é pesado. É o líder, é o timoneiro e tal. E eu falo, assim, eu ouço todo mundo. Óbvio, todo mundo. Eu me aconselho com pessoas. Depois você filtra, né? Mas alguém tem que ter o custo da decisão. Sim. E não dá para você terceirizar esse custo. A liderança, muitas vezes, é solitária. Eu acho que a maioria das vezes. É dolorido e solitário. Inclusive quando você tem sócios. Esse é pior, né? Porque sociedade, você tem patrão, né? Quem tem sócio tem patrão. E sociedade é um casamento que é pior do que o casamento conjugal mesmo. Porque ali o tempo inteiro você está lidando com dinheiro. Conjugal, às vezes você vai no cinema. Né? Você dá uma namorada, via lua. Não, meu irmão. Sociedade é dinheiro. Cadê o resultado? Cadê sua parte? O que é que você não fez? O que é que você não fez? Seu papel? Não tem jeito. Nasceu para isso. Então, assim, eu acho que a liderança... Aí, voltando. O inspirar não é só o exemplo. O inspirar é postura. O inspirar é atitude. O inspirar é história de vida. O inspirar é o que a gente falou do podcast anterior, um desses, acho que foi o segundo, sobre carreira. Inspirar é a carreira. Inspirar é visão de mundo. Inspirar é como você lida com pessoas. Inspirar, nada mais. O que é que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo a era do propósito. Né? Estamos vivendo essa era do propósito. Golden Cycle. Tem uma coisa que eu acho legal, assim, eu vou voltar. O líder, ele é uma pessoa. Né? Eu acho muito interessante porque muitas vezes quando nós falamos sobre o líder, nós muitas vezes destituímos essa pessoa quase da condição de pessoa, e vai muito na direção do que você coloca, Mel, e a tratamos como um líder,
como se fosse um semideus ou alguma coisa dessa natureza. E isso naturalmente faz com que essa pessoa sofra, né? Por quê? Porque ela precisa se manter num lugar que é insustentável do ponto de vista humano. E o líder, ele tem crenças limitantes, o líder tem falta de inteligência emocional, o líder tem falta de inteligência social, o líder muitas vezes tem falta de mindset, de resultado, né? Uma coisa que, enfim, trabalho bastante. Uma vez eu fui convidado para fazer uma avaliação numa determinada loja de shopping, e aí eles falaram assim, olha, nós queremos desenvolver esse vendedor porque vende muito bem, etc. Então, aparentemente, ele vai ser um excelente gerente, né? E eu falei assim, olha, o gerente tem uma condição de líder, essa pessoa se relaciona bem com as outras. Ele falou, não, mas a gente se desenvolve, a gente desenvolve ele. E eu falei, bom, posso fazer uma avaliação? Tudo bem, fiz uma avaliação com o pessoal, fiquei uma semana na loja. O meu feedback a minha avaliação foi, olha, essa pessoa não tem soft skills ainda interessantes para assumir a condição de liderança, né, de gerente, de fazer gestão de pessoas, porque é inerente ao cargo do gerente você fazer gestão de pessoas, aumentar o número de resultado, obviamente, mas fazer gestão de pessoas. Enfim, eles não me ouviram e promoveram a pessoa. Um tempo depois, a pessoa que me contratou veio para mim e falou assim, pô, Kito, eu perdi um excelente vendedor e perdi a equipe. Por quê? Porque pegou uma pessoa que por uma hard skill, né, por uma competência de venda. De venda. Exato. Que achou que se confundia com uma soft skill, que é a capacidade de liderança. Quer dizer, perdeu as duas coisas. E aí, o que estou trazendo para vocês é, a pessoa que me contratou também era líder. Quer dizer, e não percebeu. Então, eu percebi muito mais falta de habilidade da líder que me contratou para fazer essa avaliação, eu tendo dado o parecer de que não era interessante de que aquilo fosse feito, e ainda assim ele insistiu na decisão dela. Faz parte. O líder decide. Ele acerta, é porque você ele usou você usou ferramentas para poder fazer avaliação. Então, mas ela provavelmente não tinha esse conhecimento de ferramenta. Ela estava no feeling. Eu disse para ela. E aí acho que é isso que... E mais que feeling, às vezes até um sentimento de gratidão e promover a pessoa, fazer alguma coisa por aquela pessoa. Essa pessoa é tão boa como vendedora que ela merece até subir na vida. Porque tem uma coisa e aí eu quero tornar um pouco mais densa a condição do líder, que é o líder decide, e aí muitas vezes o colaborador ele pensa, por que eu não sou promovido ou não sou promovida? Por que eu não cresço nessa direção que eu estou buscando? E muitas vezes o líder, ele está certo, ele diz, essa pessoa ela é muito boa onde ela está, mas talvez ou eu precise investir nela para ela se desenvolver e ocupar um outro lugar, ou ela não me apresenta ainda, não está no tempo ainda dela ocupar um... Porque o lugar do líder de fato é muito difícil, porque decidir é muito difícil, né? Decidir é angustiante. Decidir e representar. São coisas... Arcar com a decisão. E arcar. Porque você faz gestão o tempo todo de pessoas, né? Para mim, que gosto muito do esporte, de atividade física, eu fico pensando... Quer dizer, você faz gestão de pessoas. Imagina um treinador que tem um time e está numa má fase. A torcida pede ali a cabeça de vários jogadores, velho. Quer dizer, se ele aquece, se ele obedece à torcida, como é que ele faz a gestão daquele grupo? Né? Então, imagina uma grande empresa. Você tem vários setores e aí um setor está pedindo a cabeça de uma ou de outra pessoa. Como é que a gente faz a gestão dessa galera toda? Assim? Cara, você ser presidente de time de futebol... Você já foi? Não. Por pouco? Não. Por muito? Eu tenho juízo suficiente. Mas eu tenho um amigo que já entrou nessa empreitada e aí quando ele ganhou a eleição, estava super feliz, e aí eu falei assim para ele, você está preparado para ser presidente 2 vezes? Ele como? Eu falei, não, você vai ser presidente de time e presidente de clube. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Não. Você, de clube, é empresa. De time, a cada 3 dias você tem uma crise. Porque a cada 3 dias você tem um jogo. E é crise. Então, assim, ser presidente de um time é muito difícil. E assim, aí vou trazer um assunto mais para dificultar ainda mais a gente. A gente ser líder, onde há uma hierarquia clara, já é difícil, né? Aliás, hoje está muito difícil ser líder, né? Porque a liderança no passado tinha um caráter meio autoritário. Demais. Né? Então, assim, eu mando e acabou. Tinha que mostrar poder. Isso. E a liderança necessariamente tinha que ter a demonstração de poder. Agora, imagina você ser líder de um grupo de pares que você não tem ingerência nem hierarquia. Exemplo. Você ser chefe do Ministério Público. Ele é um líder. Sim. Só que ele é o líder dos pares dele. Ele não tem nenhuma hierarquia ali naquele entorno. Você ser presidente de uma Câmara, de uma Assembleia, de um Parlamento, você está liderando os seus. É a liderança 360, né, que a gente chama. Cara, deve ser mais difícil ainda
Eu fico essa coisa da liderança tem muito também... tem pessoas que nascem com o espírito de liderança, né? De ser alfa no sentido... Esqueça essa coisa babaca de macho alfa, de machismo. Nada disso. É alfa. Aquela pessoa que é alfa, que é proeminente, que vai para cima, que se expõe. Esse troço... E aí eu queria perguntar para vocês, sobretudo Paquito, que trabalha muito personalidade e comportamento. Em que medida isso não é um pouco... Não nasce com a pessoa, não é meio um dom da pessoa também? Isso facilita muito. Eu vou dar um exemplo, assim... Eu sempre fui um cara de me colocar, de ir pra frente. E de manter posição, e também de me relacionar com todo mundo, de ser um cara de construir ponte e não muro. E eu tava lembrando na época, tentando até trazer pra realidade mais pessoal, assim, pô, na época de escola, eu sempre fui líder de classe. O que era o líder de classe? Era aquele cara que representava os pares. Uhum. Exatamente. Era só isso. Nada além. Era bonitinho dizer que era líder de classe, virava popular na escola e tal. Mas era só isso. Mas não é só isso, cara. Não. Porque... Você influenciava, né? Influenciava o processo. E era obrigado a influenciar. Estudei em colégio de freira um período que a diretoria de freira, como era eu tinha que dar o exemplo. Exato. Aí a gente já entra no jovem ponto cristão, né? Exemplo, cândido. Era o exemplo. Então... essa coisa da liderança, eu acho que hoje é um grande desafio você ser um grande líder. É um grande desafio. Primeiro, que a informação flui mais fácil. Exato. Segundo, que a hierarquia foi praticamente quebrada. A hierarquia formal foi quebrada. Só tem a contratual hoje em dia. Diferença de gerações. Diferença de geração. Transição de geração nós estamos vivendo nas companhias. Empresas, né? Com espessuras de idade cada vez mais curtas, porque hoje você tem, por exemplo, grandes executivos e executivas em cargos que são cada vez mais jovens. Sim. Verdade. Então, fazendo o gerenciamento de pessoas muitas vezes mais velhas do que ela. Sim. Então, você tem uma série de versões. E aí a minha pergunta para vocês, assim, como é que a gente pode pensar? Hoje você tem o que Fabião coloca, né? Velocidade de informação. Hoje você entra numa livraria, eu que trabalhei muito tempo em livraria, e você tem livros sobre liderança à mão cheia. Então, as pessoas sabem o que são líderes, elas sabem sobre liderança. Os podcasts hoje, como nós estamos aqui fazendo isso, propondo assunto, propondo conhecimento, as pessoas sabem. Então, o líder, ele está cada vez mais num lugar sensível. Eu não diria só pressionado, eu diria sensível mesmo. Está exposto, porque a condição dele é muito estudada. Né? Enquanto hard e soft skill, ele é muito avaliado. O tempo inteiro. Quer um exemplo? Por favor, vai lá. Um exemplo. Manda. De agora. O Sérgio Rial lá, né? Que saiu do banco e foi assumir a Americanas. Com 9 dias foi lá e mandou aquilo que todo mundo viu, né? Aquela comunicação ao mercado, informando que encontrou divergências e aquilo tudo que a gente viveu. Muita gente, eu vi, pessoas que convivem comigo no meio empresarial, no meio financeiro, no meio corporativo, de pensar assim, quais são os porquês daquele movimento de um líder, de um CEO que estava em ascensão num banco e assim, começar a questionar ele na qualidade de CEO, o movimento que ele fez na Americanas. Do tipo, era para um CEO fazer aquilo mesmo, depois de 9 dias? Ou era para ele carregar aquele troço, tentar mais? Eu vi gente, questionando o cara. Só que as pessoas esquecem que quando o cara vira CEO numa companhia aberta, o CPF dele tá no samba, né? Verdade. E o para trás, gente, daqui para trás não vale, sabe? Tem uma coisa nisso que você tá colocando, Fabinho, que é legal, e aí vou colocar na roda de novo, que assim, quando você diz assim, as pessoas esquecem que quando uma pessoa assume o cargo de liderança numa companhia aberta, o CPF dele está no samba. O que nós estamos querendo dizer, no fundo, com o CPF dele está no samba, né? Ou seja, ele está no samba. É a pessoa dele que está no samba. E acho que é um pouco disso que a gente está tentando tratar agora. Assim, quer dizer, como preservar... E aí eu quero girar um pouco mais com vocês. Assim, como que nós preservamos a pessoa do líder? Como nós preservamos a saúde mental do líder? Você, Mel, que já liderou. Você, Fabinho, que já liderou. Como é que preserva a pessoa, né? Quer dizer, não dá para separar, eu também defendo que não tem vida pessoal, vida profissional,
né? Você é resultado daquilo que você faz todo dia. É uma das frases que norteiam a minha vida, feita gentilmente por mim mesmo, e por isso tão relevante. Mas, bom, você não consegue fazer essa separação. Então, como é que nós preservamos a nossa saúde mental, a nossa pessoa, uma vez que nós estamos numa condição e no cargo tão visado, tão atingido, né? Seja por soft skills, seja por hard skills. Nós estamos falando de competência. Quer dizer, hoje em dia nós vivemos num tempo cada vez mais polarizado, onde as ideias não são debatidas, nós atingimos a pessoa e não a ideia que ela emite. Então, muitas vezes, os colaboradores, o time, fazem devolutivas que atingem a pessoa do líder e não ele. Como é que a gente se protege disso e que tipo de estratégia dá para a gente ter, eu acho, vocês que já ocuparam lugar de líderes, assim, de pessoas, para que o time ganhe essa consciência? Porque, a meu ver, um dos papéis de líderes, e é isso que eu faço nas empresas que são contratados, é fazer com que os líderes aumentem o nível de consciência do time. E o dele? Exato. É isso. A minha pergunta essa é para vocês, assim, daqui a pouco eu dou minha opinião, mas a minha pergunta é para vocês, como é que o líder se preserva enquanto pessoa? Porque enquanto líder parece meio sistemático, assim, meio amorfo, parece que não tem ninguém ali. Tem uma pessoa ali, essa pessoa me interessa. Como é que vocês veem? Fabiano, se você tiver essa resposta, eu agradeço, porque eu também tô buscando essa resposta para mim, mas, assim, só para te responder, o período da pandemia me marcou muito. Uhum. Porque eu estava liderando uma empresa, a minha sócia tinha ganhado o neném e eu estava sozinha na empresa, dando conta de tudo. E naquele momento, que foi quando eu recebi o feedback de ser vulnerável, eu lembro que eu escrevia praticamente todos os dias falando sobre quem lidera um CEO, porque foi exatamente o que a gente trouxe logo no início, que eu fiquei provocando isso. Porque eu sentia falta de alguém para me acolher, para acolher o meu estado emocional. Porque eu estava ferrada, né? Eu estava destruída e eu não tinha como. Então, assim, a minha empresa não tinha RH, não tinha desenvolvimento humano, não tinha nenhuma estrutura organizacional que pudesse me dar suporte para as decisões. Eu tinha que me ferrar mesmo e jogar a cara e decidir. Então, assim, quando você tem uma estrutura organizacional, que você tem um time de people, que você tem um time de RH, que você tem condições de dar suporte emocional para o seu time, com treinamento, com o que quer que seja, eu acho que é um caminho. Mas quando a gente fala com empresários que não têm, cara, isso é muito dolorido, sabe? Uhum. É doloroso. Eu falo assim porque realmente eu já senti na pele. Então, Fabinho, se você tiver uma solução para me dar, inclusive... A solução é simples. É muito simples. Se o líder... ele estiver pensando nisso, deixa de ser líder, irmão. Mas como? Cara, líder, você ser líder, você crescer na vida, você vai aumentando seus desafios, suas responsabilidades. Perfeito, mas isso não quer dizer que você não está vulnerável, que você não vai precisar de acolhimento, certo? Não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo que se ele não estiver confortável nesse lugar, não vai. Uhum. Certo, concordo. Esse que é o ponto. É uma espécie de conforto no desconforto, né? Tem que encontrar conforto no desconforto. No mimimi, irmão. Vai pra cima. Não, acho que tem que ter mimimi sim. Não. Só que você vai até um certo ponto. Não, sem mimimi. Vai buscar suas fontes de apoio, suas bases de acolhimento e vai trabalhar isso. Agora, achar que vai ser líder sem enfrentar isso... Não tem como. Ele vai enfrentar. Ok. E vai ser cada dia pior. E isso é um mindset, né? Na verdade. Isso um mindset é exatamente isso, né? É uma atitude mental. Então, eu acho que isso que você está colocando é legal, porque, assim, inevitavelmente, quer dizer, para mim, se tornar um líder nada mais é do que você desenvolver um modelo mental. É um mindset. O líder, ele precisa de um mindset. Senão, ele não consegue sustentar a própria condição de liderar. O líder, ele não pode deixar de ter o Waze. O que é o Waze? Ponto de partida, ponto de chegada. Ele tem que saber onde é o ponto de chegada. Às vezes o Waze muda a rota. Mas vai. E você tem que parar naquele lugar. E seus liderados têm que saber para onde você está indo. Isso é verdade. Se ele não souber, ele pode ter a fraqueza, ele pode cair em alguns momentos. É isso que eu bato, é nesse ponto que eu bato. Pode cair. Agora, vai cair com o mentor, vai cair com... É isso que o Quito está provocando. Não vai... O que é que você vai buscar? Quais são as armas que vai te buscar? Mentoria. Tá, vamos lá, ok. Aí eu vou pegar o gancho de Quito. Você, um empresário com grana para contratar um mentor, você é um empresário com uma grande organização que tem um time que possa te ajudar,
E quando a gente está falando daquele empresário, quando não tem nada, que ele é um MEI, que ele está tentando sobreviver ali, como é que ele faz? Ele puxa aonde? No YouTube? Vai pra missa domingo. Agora, vai na fé. Cara, desculpa. É útil. É útil. Não, a fé eu tô falando sério. Útil. Eu não tô brincando. Claro, claro. Não, eu sei. Porque, vamos lá, meu. Esse nível, essa classe de empresário, vamos pra vida real, a vida como ela é. Por favor. Essa classe de empresário é da pequena empresa. A classe da pequena empresa, que é de baixo valor agregado nos seus serviços, sei lá, uma padaria. Ele demonstrar fragilidade para seus liderados, tem liderados e liderados. Vai ser um problema. Vai ser um problema para ele. Vai ser um problema. Ele vai fechar a padaria. Amanhã o padeiro não vem. Isso é verdade. Então, se você trabalha numa empresa de tecnologia, high performance, é diferente. É outro mundo. Por isso que eu estou te provocando com esse olhar. Mundo. É bem diferente. Agora, eu acho que a fé... Tô brincando, brincando falando sério. Eu acho que a fé... e aí, em qualquer igreja, crença, religião, qualquer... A fé, ela acalma. E tem uma coisa que nisso que a pandemia, vou te falar, você sofreu muito a pandemia, né? Eu também sofri bastante a pandemia. Como empresário. Como vida também. Como vida também. Até porque no início só tinham 2 tipos de pessoas que morriam, os velhos e os gordos, né? Eu sou gordo e quase velho. Você é velho, Fabinho. Pô, sacanagem. Kodak. Piada interna, gente. Então, assim, eu sofri no campo pessoal, sofri empresarialmente. Pra você ter uma ideia, eu sou sócio de uma empresa de comunicação aqui no estado, que no meu segmento, eu fui a primeira a colocar todo mundo no home office. E fui a última a sair no meu segmento. Isso é pesquisa entre eles, inclusive. Meus liderados, meus colaboradores. Decisão difícil. Numa empresa de comunicação, de jornalismo, você simplesmente tirar o elemento redação, que é o coração... Caiu performance? Aí eu criei ferramentas de performance. Caiu no início, antes de você criar? Porque isso me interessa muito. Performance. Caiu performance? Assim, não caiu a performance. Caiu um pouco a qualidade no início, porque assim, o que é performance? Qual foi a metodologia que eu estabeleci? Eu coloquei para cada repórter um número X de matérias, autorais e não autorais, por dia, e tinha que mandar os links para o editor-chefe. Ok? Então eu criei ferramenta de controle e performance. Ok. Performance quantitativa. Quantitativa, Um pouco de qualitativa. O editor-chefe que ia filtrar a qualidade do processo. Na verdade, não, porque no jornalismo digital você produz. É uma curadoria pós, não é pré. Entendi. No impresso é pré. Entendi. Tá? Então, vai produzindo. Tinha um pouco de qualitativo na medida que eu dizia, tem X, eu quero X matérias autorais. Isso é qualitativo. Porque o não autoral, sim, gente, é reprodução de notícias que estão acontecendo. Apareceu na Folha de São Paulo, no Valor Econômico e tal. Então eu criei ferramentas. Mas qual foi a perda qualitativa daquele processo? A sinergia de pessoas numa redação respirando notícias. Uhum. Isso realmente, para quem é do meio, percebe-se que é uma perda. Tanto é que ao final do processo, o próprio editor-chefe falou: Fabinho, pelo amor de Deus, velho, volta à redação. Foi ele que pediu. E como você liderou esse processo? Minha liderança é uma liderança muito... Meu modelo de liderança é uma liderança horizontal. Mas eu respeito a hierarquia. Então, minhas determinações são todas para o editor-chefe e ele desce a cadeia. Eu não ultrapasso esse limite porque eu acho que você pode anular a autoridade do cara. Mas, assim, a liderança do estímulo. Tem um grupo de WhatsApp, ela foi a principal ferramenta, né? Eu até pensei em abrir uma sala do Zoom e deixar 24 horas, com todo mundo logado, sabe? Deus me livre. Depois que eu fiz essa ideia, eu digo, vigi. Não, tá não vai dar certo isso. Não. Aí tirei, o WhatsApp foi a maior ferramenta. E aí eu tô lá, participando, olhando, estimulando as pessoas, dando dica, vai por aqui, vai por aqui. E aquele velho exemplo de liderança que a gente conhece, né? Que elogio é no coletivo e reprimenda é no individual, né? Então,
foi difícil. Estou falando da empresa de comunicação. Da empresa de mercado financeiro, ela, como o mais difícil para ela, na minha ótica, foi a questão da mudança de quadros. Turnover. Porque a questão da cultura... Olha que a gente já era uma empresa bem digital no sentido de ter pessoas em alguns lugares. A gente já usava o Skype como uma ferramenta de reunião muito antes disso, há 5 anos atrás, 6 anos atrás já usava. Até porque hoje em dia quase ninguém usa mais Skype. Mas eu falo... Mas isso mostra a idade dele, né? Com certeza. Kodak. Videoconferência, tá, gente? Videocall. Videocall. Por favor. Então, a gente já usava, mas a questão da cultura organizacional, nessa mudança de pessoas, e também a gente... O mais difícil foi, outra piada interna, foi o onboard. O mais difícil era pessoas, na mudança de pessoas, o onboarding dessas pessoas, como é que transfere cultura, como é que transfere... tem pessoas que entraram e saíram da companhia que eu não conheci. Sim. Lá em São Paulo. Deixa eu pegar esse gancho e... Mel, você trabalha muito online, né? Você está aqui em Salvador, mas está sempre conectada com as pessoas de São Paulo, etc. Com base nisso que o Fabinho está falando, quando essa empresa, a tua empresa que você liderou, né, chegou nesse estado, você liderava ela online? A gente estava fisicamente, mas nesse momento, na época da pandemia, era online. Online. Me fala quais são os desafios de liderar online, porque eu acho que, enquanto o Fabinho estava falando, eu falei, caramba, velho, online deve ter uma particularidade, porque muitas coisas, eu vou falar assim, vamos lá, na minha experiência como psicólogo, eu atendia exclusivamente presencial, mas já fazia um atendimento ou outro online. Você faz um cadastro no Conselho Regional de Psicologia e você, enfim, tem uma liberação para você atender online. Durante a pandemia houve uma aceleração de absolutamente tudo, os conselhos naturalmente tentando dar conta disso, mas as pessoas inevitavelmente foram acontecendo. Isso, ao meu ver, não foi necessariamente uma intransigência, mas foi algo que naturalmente aconteceu, porque as pessoas precisavam de atendimento e a burocracia, como as coisas muitas vezes acontecem no Brasil, não dá a celeridade necessária. No fundo, então, eu passei a realizar esse tipo de atendimento. Então, foi uma descoberta para uma categoria. Para você que liderou durante um tempo presencial, Fabinho trouxe um pouco do exemplo dele. Como é que foi liderar a questão do onboard? Como é transferir cultura? Porque eu acho que essa é a grande questão. O líder, para mim, ele é gestão de pessoa. O líder, para mim, é uma pessoa que precisa ter clareza sobre cultura. O líder que não tem clareza de cultura, ele precisa se desenvolver nesse aspecto. Líder precisa ter cultura muito forte dentro de si. Ou seja, qual é os padrões? Cultura, para mim, são padrões comportamentais, né? É assim que enxergo tudo. Então, quais são os padrões comportamentais e os resultados que eu quero que o meu time alcance? Como eu imagino que os meus times devem se comportar em determinados lugares? Em suma, para você, como é que foi liderar offline? Como era transmitir cultura, avaliar resultado, dar feedback? Como é que foi essa fase assim? E ainda muito movida também, obviamente, pelo cenário da pandemia e do pós-pandemia. Hoje, para mim, liderar online é muito mais fácil, eu acho. Porque é mais fácil do que presencial? Para mim, eu acho que eu me acostumei nesse processo. Antigamente, eu liderava presencial, mas depois da pandemia, virou só online, né? Antes na minha empresa e agora na nova empresa em que eu atuo. Sempre liderei, a partir de então, sempre lidero online. Por quê? Porque, primeiro ponto, você falou de cultura. Por favor. Cultura organizacional. Se você tem uma cultura organizacional de liderar ou de que a empresa ela é 100%, ela é digital first, que a gente chama. Okay. Então, o digital first se você tiver em uma reunião híbrida, a primeira voz é sempre de quem está online. Então, quem vai falar primeiro é sempre quem está online, a gente precisa prestar atenção sempre em quem está online. Então, a pessoa que está online sempre precisa estar em primeiro plano, senão ela se perde e a gente perde essa pessoa. Isso é um ponto. O que foi que aconteceu? Quando você está numa empresa em que a cultura do digital first ela não é o cerne, ela não está enraizada, é muito difícil, porque as pessoas não entendem o processo, não respeitam ritos, não respeitam plataformas. Então, assim, para você ter uma gestão, uma liderança 100% online e que tudo funcione, você precisa de gestão de informação. Esse é o ponto 1. Você precisa que todas as informações estejam em um único lugar.
porque senão você se perde. Então, essa coisa de você estar usando Skype, WhatsApp, telefone, Google e etc., não dá. Você escolhe uma ferramenta para ela ser a sua ferramenta padrão de comunicação. Okay. Então, por exemplo, hoje na empresa em que eu trabalho, a gente só tem uma ferramenta de comunicação. Teams. Microsoft. O Slack. Ah, você usa o Slack? É. Então, a gente se comunica com toda a empresa via Slack. A gente não se comunica pelo WhatsApp, o que para mim é muito louco, porque antes eu só me comunicava com o time pelo WhatsApp. Então, isso já filtra muita coisa. A gente só fala pelo WhatsApp se for com o cliente, mas é só o profissional, aquele profissional que está 100%... A função dele é falar com o cliente. Caso contrário, ninguém mais tem nem contato do cliente. Então, ponto 1, gestão de informação. Todo o material que você desenvolve, tudo que você cria, precisa estar em um lugar. Essa gestão da informação ela precisa ser estruturada. Qual é o título dela, depois vem a data, depois vem o nome do cliente. Padrão. Mas isso foi você enquanto líder, que... Isso foi a necessidade. Na minha antiga empresa, eu sentia essa necessidade. Mas a necessidade fez com que você tomasse uma atitude enquanto líder. Total. É isso que você está dizendo. Exatamente. Okay. Na minha empresa antiga, eu senti diversas dores. Tudo era perdido, então era gestão de informação. Todo mundo se falava por todos os lugares, então eu precisava ter um canal único, né, na minha antiga empresa. Não existia cultura online, né, de digital first, era todo mundo off. Então, com a pandemia veio todo mundo online. Então, uma dor que eu tinha antes eu gerenciava muito por presença, para ver a pessoa, ver que a pessoa está ali no computador trabalhando. Depois que a gente vai para o online, você entende que liderar não tem nada a ver com isso. É muito mais com performance, é muito mais com entrega de resultado. Não importa se essa pessoa trabalha meia-noite ou se ela trabalha 3 da tarde, não importa se ela está fazendo academia 10 da manhã. Se ela for back-office, né? Entendeu? Se for front-office, ainda tem um horário comercial. Ainda tem um horário comercial, exatamente. Então, a outra necessidade que eu entendi eu não posso liderar por ver a pessoa. Eu não sei o que ela está fazendo agora, 11 horas da manhã. Eu preciso liderar por resultado. Então, a gente começou a ter padrões de resultado, padrões de entrega. E o outro ponto que me fez liderar com mais facilidade é ter ritos. Então, eu tinha ritos. Toda semana eu tinha que conversar com o time, ter uma reunião sobre isso. O projeto X precisa ter uma daily, por exemplo, de 15 minutos para falar sobre o andamento do projeto. Então, você começa a criar formas de você ter um controle superficial. Você acha que cria uma comunicação mais assertiva? Porque, por exemplo, uma das soft skills que eu desenvolvo em todos enfim, quando a pessoa é empresário, empreendedor ou as próprias empresas que me contratam, dentro da soft skill da comunicação, é a comunicação assertiva, que é você dar a informação necessária no menor prazo de tempo, sem ser ríspido ou indelicado. Então, assertividade não tem nada a ver com indelicadeza ou rispidez, mas tem com você otimizar tempo, né? Porque para mim é intensidade. Quer dizer, o que é alta performance para mim? É você fazer algo com intensidade para, no fundo, o objetivo é diminuir tempo para aumentar o tempo de entrega, né? Então, eu ajo com intensidade, diminuo o tempo do processo, acelero a entrega. Porque é isso que nós estamos buscando, né? Entregas mais ágeis. Então, quando você fala isso, você acha que, em alguma medida, você acabou tendo que desenvolver essa habilidade enquanto líder, de ser mais assertiva, Totalmente. de propor um time mais assertivo? Porque, inevitavelmente, aqui eu quero explorar mais a condição de líder, né? Porque são muitas soft skills necessárias. Autogestão. Né? Autogestão, autoconfiança. Autogestão é mais difícil. Autogestão. Então, então, assim, para você liderar sem autogestão, fica muito difícil. Fica muito difícil para você conseguir, como o Fabiano colocou, né? Você precisa de um Waze para você botar lá o ponto que você tem que ir e você gerir, mesmo que você tenha que desviar caminhos até chegar ao como é que motiva? Porque para chegar de um lado para o outro, aqui eu estou provocando. Para você chegar de um lado para o outro no Waze enquanto líder, você precisa de um time que reme para você ou que reme com você. Porque para mim, o líder não é só aquele que diz reme para mim, mas reme comigo, porque eu estou remando. Então, e principalmente é esse tipo de liderança. Cada um com seu tipo de remo. Cada um com seu tipo de remo. Exatamente. Exato. Porque também a gente não vai ficar romanceando aqui, cada um com seu remo. Pós-venda com pós-venda, back-office com back-office, enfim, líderes com líderes, vamos lá. Mas assim, como é que a gente motiva? É uma curiosidade que eu tenho, como é que motiva o time? Porque eu sou o cara da presença, embora o meu digital seja muito forte. Desde no meu outro Instagram até o Instagram atual. Como é que a gente motiva um time no digital? Você que está com essa experiência, né? Como é que enquanto líder, motivar um time? O que você tá... Vai lá. Desculpa. O que você está falando era até o que eu ia falar. Ah, legal.
Eu acho que a principal ganho para uma empresa... Eu acho que a empresa tiveram 2 ganhos com o digital, né? O home office. Primeiro, percepção minha e de algumas empresas que eu convivo. Assiduidade em compromissos, horários. Totalmente. Essa coisa de 10 horas é 10 horas, irmão. Não é 10 e 5, não é 10 e 15, aí o cara chega 10 e 10, vai tomar um café, bate papo, a reunião que demoraria 10 minutos, demora 1 hora. É verdade. Então, isso é um ganho de produtividade absurdo. O outro ganho, aqui eu ganho para o resultado. Agora, o ganho corporativo, eu acho que quando você tem pessoas que já se conheciam, que foram por online, ok, mantém-se vínculos. Nós somos seres humanos. Claro. A gente tem afetividade, empatia por outros. Mas quando você começa a ter um board de pessoas nesse período pandêmico que vocês não se conhecem, os laços afetivos, eles não existem. E aí aquele jeitinho, aquela flexibilidade em algumas coisas que você precisa fazer, ela começa a deixar de existir. Porque a empatia não está tão forte. Você te conheço aqui, tá? E foi lá, marquei com você uma sessão. Pô, você se atrasou, chega meia hora depois, aqui tá amigo e tal, teve um problema. Cara, quando você não conhece a pessoa pessoalmente, eu particularmente, eu não consigo enxergar hoje, nas pessoas que eu convivo, empatia tão forte online quanto com os contatos físicos presenciais. Isso é um ganho para a empresa. Porque os processos devem ser mantidos. Empresa, ela é processo e pessoas. Se um desses dois fragiliza, a empresa fragiliza. Então, e nós, sobretudo, empresas ou com natureza familiar, ou empresas com natureza, geralmente empresas de segmentos um pouco mais descolados, mais soft, eles tendem a essa empatia, essa relação pessoal, essa coisa, não, coitado, tal, dormiu tarde, teve dor de cabeça, né? Porque a pessoa se coloca na posição da outra, né? Todo mundo tem dia ruim, né? E o digital trouxe o que para a liderança? O que é que vocês acham que o digital trouxe de bom para um líder? Boa pergunta. Primeiro, eu acho que inovação, porque eu acho que muitas vezes nós tornamos a palavra inovação tanto hiperbólica, assim, tanto demais. Glamourosa assim. Demais, né? Uma coisa nossa, inatingível, né? Exatamente, como se fosse... Nossa. Bom, então, para mim... E inovação não necessariamente é tecnologia. Não necessariamente é tecnologia. Então, não é tecnologia. Não é tecnologia, inclusive. Ou se é tecnologia, não tem a ver com tecnologia enquanto eletroeletrônico, né? Porque um lápis, ele é um dispositivo tecnológico, né? É isso que o conceito quer dizer, né? Então, um lápis, fralda, tudo que nós utilizamos, anel, enfim, tudo é tecnologia. Você usa fralda? Fruto da tecnologia. Hã? Você falou fralda? Não. Tudo que a gente Children, usa. crianças. Então, quer dizer, a digitalização, o home office, ele trouxe, primeiro, eu acho que a necessidade de inovar, a maneira como as pessoas eram geridas, né? A maneira como as pessoas se relacionavam. Então, como é que a gente faz o gerenciamento de performance, de entrega, de resultado? Como é que nós motivamos, que acho que é isso que nós estamos falando aqui em última instância. Como é que eu, enquanto líder, me reinvento? Como é que eu me vejo numa situação pressionada e agora preciso me reinventar? E agora preciso, né? Ou seja, quer dizer, não tem... Tem uma coisa que a psicologia chama de não tem eco. Eu falo e não tem retorno. Então eu mando e ninguém diz nada. Sim. Né? Porque é a outra pessoa que diz alguma coisa. Tá bom, tá ruim. Sabe, a tua liderança tá boa, a tua liderança tá ruim. Então não tem eco. Você fala e foi. Então, para mim, a digitalização ela traz isso. Ela traz aceleração. Ela finalmente coloca, que é uma coisa que eu defendo muito nos programas de treinamento que eu realizo, que é, ou seja, o mindset de resultado e a alta performance não adoecem, ao contrário, elas curam. Elas curam as empresas e curam as pessoas dentro das empresas. O resultado cura. As pessoas aprenderam a buscar o resultado financeiro, ético, político, social, de níveis de saúde. Então as pessoas puderam ter mais tempo para se desenvolver. Muitas pessoas passaram a realizar atividade física. Mas pensando exclusivamente, por exemplo, na liderança, para mim o líder no digital... ele precisou inovar enquanto modelo de pensamento, enquanto mindset mesmo, assim. Que é eu dizer algo a alguém que eu estou vendo e que os meus campos sensoriais estão muito limitados.
Porque presencialmente eu sinto atenção, eu vejo o gesto, eu sinto a presença do outro. Ali na tela não, é uma relação que não traz esse contato direto, mas que na medida em que me relaciono por ela, aprendo a dialogar com isso, né? Eu precisei aprender a dialogar com uma tela, porque com uma pessoa eu já sabia dialogar. E aqui é mais ou menos isso que quero dizer, né? Porque com a tela você dialoga consigo. Consigo, exato. Ainda tem isso. Cara, é bem difícil. É bem difícil. Olha, eu tenho tranquilamente essa coisa da oratória, de falar em público, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas falar ainda para uma tela... Se alguém estiver do outro lado com a câmera desligada. Não, primeiro que aí é uma outra coisa que a gente estabeleceu, né? Não dá. Não dá, você tá falando com ninguém. Não dá. Até porque eu preciso... comunicação, diálogo são duas pessoas. Tem que ter a porra da ponte. Se o cara tá lá com a câmera desligada, eu não sei se a ponte tá do outro lado, se a pessoa tá do outro lado da ponte. Então não dá. E comunicação não é só palavra, né? É gesto, é olhar, é postura, é tudo. Então, não dá. Mas acho que inteligência emocional e inteligência social. O Daniel Goleman, ele tem 2 livros, Inteligência Emocional e Inteligência Social. No social, é incrível, ele diz assim, o nosso cérebro foi desenvolvido para se relacionar. Só que nós passamos milhões e milhões de anos, eu como um apreciador da neurociência, um estudioso de neurociência, nós nos relacionamos milhões e milhões de anos sob essa forma, presencial. E de repente, de maneira muito abrupta, nós passamos a nos relacionar de uma outra forma. Então nós precisamos desenvolver um modelo de inteligência social muito forte, que é como eu aprendo a me relacionar com você por intermédio de alguma coisa. Essa coisa tende a ser isso aqui. Não foi tão radical. Não foi tão radical. Mas ele está adorando a pílula, né? Mas assim, não, ele não fala sobre essa articulação com a pandemia, o que estou fazendo. O que ele fala nós somos seres sociais e o nosso cérebro é feito para se relacionar. Porque foi assim que nós aprendemos, né? Porque as redes sociais que vieram antes da pandemia, elas já criaram um cenário... eu falo sempre que rede social ela serve para aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Mas tem uma questão... Deixa eu provocar vocês aqui. É um novo modelo... Deixa eu provocar vocês, se não perco um insight, que o influenciador é um líder? Porque se a gente toma essa premissa, então eu posso tomar um influenciador como líder ou não? O líder é o que lidera. Eu também acho. Então, para mim... Ou seja, ele pode ser influenciador líder. Era isso que eu ia falar. O líder é o que lidera. Só isso. Líder... Ele é o que influencia. O cara que influencia nem sempre lidera. Isso. Exato. E o cara que lidera sempre influencia? Não. Eu acho que não também. Por que não? Dado. Porque ele pode ser uma liderança déspota, autoritária. Exato. Chefe, né? Chefe, cartorial. Ele manda, ele não influencia. Ele manda. Faça isso aqui, a pessoa vai e faz. Vai ter que fazer, senão tá demitida. Exato. Fire. E quando nós pegamos, por exemplo, líderes políticos que vão para a internet, vamos pensar nessas figuras. Ali eles se tornam influenciadores e não líderes. Volto a dizer. Eu acho que ambos. Porque no mundo digital, e aí eu quero adensar para a gente tentar atualizar até as lideranças, eu acho que é um insight importante para nós aqui, para a turma que vai assistir a gente, você tem um líder, ele vai para a rede social, ali, porque hoje as pessoas exigem cada vez mais presenças digitais dessas grandes figuras. O líder, quando ele vai para a rede social, o Zuckerberg, grande líder, grande CEO, quando ele está ali nas redes sociais, está como líder, está como influenciador, como é que você acha que nós o percebemos e ele se coloca ali? Como é que vocês pensam isso? Depende de que tipo de conteúdo ele está explorando ali. Eu acho que depende do espectador. Eu acho que e depende do conteúdo. De quem está vendo. Não, se Zuckerberg só postar coisa da família dele, ele não vai ser reconhecido como líder. Ele é um líder que está na rede social. Mas a posição de líder dele está neutralizada. Se ele posta só... Vamos lá, Zuckerberg criou um perfil de fotografia, que ele só... o hobby dele é fazer foto. Ele não está liderando, inspirando, nada ali. Está muito dentro do que você está falando. Ali depende do espectador. Ele depende de quem produz conteúdo. Também. Sim, mas eu acho que é também de quem vê, por exemplo. Também. Por exemplo, eu o vejo como um grande empresário. E eu vejo a empresa dele como uma empresa líder de mercado. Mas eu não consigo vê-lo como um líder. Não, ele não é seu líder. Ele não é seu líder. É por isso que eu estou falando. Eu não consigo vê-lo como um líder porque ele não me representa. Isso. Então, quando você traz essa questão do influenciador, do político e etc., talvez a gente veja um líder influenciador, talvez a gente tenha aquela imagem se aquele líder me representar de alguma forma. É por isso que eu falei, líder é quem lidera. Uma outra provocação.
antes que eu perca o insight. Parece óbvio, né, o que eu falei, mas qual que é a diferença entre uma empresa líder e um líder? A gente está falando de uma... A gente está falando de uma empresa líder, uma empresa líder de mercado. A gente está falando de faturamento, a gente está falando de market share, share of mind, enfim. Quando a gente está falando de um líder, a gente está falando de uma pessoa. A gente não pode atribuir essas mesmas hard skills ao líder? Não. Por quê? Não, porque é resultado. E o líder não tem que dar resultado? Mas o líder lidera. Mas nem sempre mas a liderança não tem que apegar o resultado, mas não tem que ter um resultado financeiro. Senão não justifica ele ali. Nem paga para ele estar ali. Como é que Sim. Não, beleza. Vamos lá. Mas eu ainda... São coisas completamente diferentes. Por favor, manda. Faça a pergunta de novo. eu peguei esse insight assim, ó. Quando a gente fala, existe uma empresa líder de mercado. E olha que dessa vez Quito não quitou. Pragmático total. Se nós temos uma empresa que é líder de mercado e se diz que as empresas são feitas de pessoas, então no fundo são as pessoas que são líderes de mercado? Não. Então qual que é a diferença? Vejam, isso eu acho que é um baita insight. Qual que é a diferença então entre uma empresa líder de mercado e um líder? Cara, vamos lá. A empresa, as pessoas, o líder, ele vai buscar um resultado através de pessoas. Ok. Tá? A empresa líder de mercado, ela não lidera. Ela está no primeiro do ranking. Okay. O líder é quem lidera. É o ato de liderar, de arrastar pessoas. É uma posição em um lugar que é móvel, digamos assim. O verbo é arrastar, é liderar, é botar para frente, é estimular. A empresa líder de mercado, o líder de mercado não tem a ver com liderança inspiracional ou de mandato. É simplesmente um pódio que ela chegou. Ok. Ela chegou em primeiro lugar. Porque é quem vende mais, quem tem mais resultado. E que... Independente dela ter uma liderança boa ou não. Às vezes você tem uma liderança ferrada por trás. Exatamente. Falta de transparência, governança zero e a empresa está no topo. Eu falo isso pra gente porque talvez isso marque fundamentalmente o que é a diferença entre hard skill pura e simples e soft skill, né? Um líder, ao meu ver, eu discordo de você, para mim comunicação é pura soft skill, mas isso a gente não precisa falar aqui agora. Para mim, um líder ele é pura soft skill. Ele vai buscar a hard skill como consequência. Mas de início ele precisa ser soft skill. Porque as pessoas elas exigem isso. Quer dizer, senão eu deixo de tratar pessoas e passo a tratar coisas. Como é que vocês enxergam isso? Depende do segmento de atuação, depende da empresa, depende da governança. Você pode ter empresas onde tem um baixo valor agregado de serviço, / de produto. Você pode até ter um líder com ausência de hard skill. Você pode. Ok. Agora, você não vai ter um líder com ausência de hard skill numa empresa de médio e grande porte. Não tem como. Não tem como. Ela não chega lá. Ok, concordo. Ela fica lá embaixo. Okay. Ela fica no primeiro nível empresarial. Okay. Isso agora, uma empresa pequena... Mas a hard skill, para mim, não é primária para o líder. Ele precisa ser mais abastado de soft skill. O hard skill vai ser o resultado. Ele não chega. Ele não chega, concordo. Ele sem a hard skill, ele não se torna líder? É isso que você está me dizendo? Ele pode ser um empreendedor. Mas um executivo líder ele não chega sem hard skill. Boa. Em empresa de médio e grande porte? Não, ele não, precisa. Ele não ranqueia no LinkedIn. Desculpa, é a vida. É uma provocação. É a vida. Mas eu entendo quando você traz que o soft skills ele precisa estar ali. Tá cada dia mais presente. Cada dia mais presente. Porque, por exemplo, até para liderar uma Big Corp, por exemplo, você precisa, de fato, ter uma inteligência emocional gigantesca. Você precisa ter gestão de crise, comunicação, tudo. Porque senão você não consegue circular. E tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, ó. Uma coisa que eu tenho estudado muito é a inteligência artificial no mundo do trabalho. Então, por exemplo, quando eu estudo, né? Mindset de resultado, ultra-aprendizado, que são as coisas que eu mais tenho estudado atualmente, é o ultra-aprendizado. E você entende, por exemplo, que nós temos hoje uma série de inteligências artificiais que fazem coisas que antes pessoas podiam fazer. Uhum. Então, eu estava lendo um artigo interessantíssimo num livro do Scott Jung chamado Ultra-aprendizado, onde ele fala assim, onde ele dá um exemplo, ele diz com a tecnologia, as pessoas que estão na elite financeira tendem a ter resultados cada vez mais escaláveis. Por quê? Porque dominam a tecnologia. Pessoas que estão na parte inferior da pirâmide tendem a ficar cada vez mais comprimidas. Por quê? Porque têm menos acesso a alto poder de tecnologia e, portanto, são esmagadas economicamente.
A classe média, ela se esfarela, ela é altamente destituída de valor porque elas estão na média. O mundo com as tecnologias, sobretudo com as inteligências artificiais, hoje você chega no chat GPT e pergunta e ele te dá uma série de processos. Você tem, por exemplo, programas de arquitetura que praticamente desenham para você, de odontologia que praticamente desenham arcadas dentárias para você, todo um processo. Falo isso porque atendo pessoas e empresas dessa forma. Então, ou seja, o que faz com que, de fato, eu continue me conectando com você, sendo que o processo entre mim e você, uma inteligência artificial consegue dar conta? Soft skill. É as relações humanas. Mas isso aí eu acho que não é soft skill. Isso aí é nato do ser humano. Mas, ele precisa de relações humanas. Mas a gente aprimora. Mas a gente aprimora o que é nato ou não? Porque o líder não é. E aí eu quero trazer para a liderança assim. O líder não é aquela pessoa que aprimora. Entende o que eu estou querendo propor? Não estou querendo convencê-los, e sim conduzi-los à minha ideia. No sentido, o líder. Vai. O líder é o timoneiro do navio. O líder é quem tem o Waze, é que sabe onde quer chegar. O líder é o que inspira. O líder é o que fica firme quando alguém precisa de uma palavra firme. O líder é o que flexibiliza quando entende um problema de um colaborador. O líder é um chefe de um processo, é o guardião de um processo cultural da empresa. É o guardião do processo da empresa. E ele precisa... assim, eu entendo o seu ponto soft skill. Eu acho que cada dia mais soft skill é importante no processo de liderança. Por tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? A quebra de hierarquia, o modelo de sonho e desejo de colaboradores trabalhando em empresa, isso tudo mudou muito. Mas, cara, a gente não pode perder de mente que o líder é importante, o líder lidera, e é isso, e ponto. O líder tem que liderar. E essa coisa do nato a gente vai desenvolvendo, eu concordo. Eu concordo bastante com isso. A gente vai desenvolvendo características. A gente não é, Gabriela, não nasci assim, vou morrer assim. Não dá. Exato. E a gente tem que se aprimorar. Mas, cara, o líder, acima de tudo, ele tem que entender que ele é responsável por um processo e ele tem que conduzir esse processo. Ele é o guardião dos processos da empresa. Ele é o guardião, ele é o responsável principal dos problemas e das vitórias da empresa. Ele é. Se ele não entender essa responsabilidade nele, cara, ficar terceirizando isso, é difícil. Eu entendo vocês. É difícil. Eu vou passar a palavra para você, Mel, mas para mim, que sou da área da saúde mental e estou sempre enxergando a pessoa que está ali, o comportamento, e claro, sempre visando o resultado, o líder, ele, no fundo, é uma pessoa, e a pessoa só sustenta tudo isso que você está dizendo, que eu concordo, se ela tiver soft skills. Se não tiver, ela não sustenta. Sim. A gente cai de novo na inteligência emocional. Entende? Exato. Então, eu acho que é sempre... Não é uma coisa ou outra, e acho que esse é um senso comum entre nós. O líder é uma hard skill. É esse o lugar, treinável, desenvolvível, é um aparelhamento. Mas a gente precisa sempre considerar que há uma pessoa ali. Porque senão há uma própria desumanização, Mel, do que você falou, da condição da pessoa ali. Isso eu concordo. Quantos líderes estão adoecidos, né? Total. Acho que quantos líderes estão adoecidos porque não aprimoraram soft skills para estar nessa condição. Porque uma coisa é um cara com drive mental como você, Fabinho. Uma coisa é um cara com esse drive mental, que se desenvolveu, que está ali. Outra coisa é uma pessoa que, por exemplo, como serão os líderes que hoje têm 20 anos? Na era da tecnologia, na era do TikTok, na era da inteligência artificial. Isso é uma questão que a gente precisa enfrentar. Sim. Como serão esses líderes? Onde as inteligências artificiais encurtam o processo. Hoje você tem inteligência artificial, faz todo o processo de gestão de uma empresa. E como é que a gente vai liderar esses líderes? E como é que vão liderar esses líderes? Porque esses líderes provavelmente estarão trabalhando com a gente e esses líderes terão liderados. Como é que a gente lidera os líderes? Essa geração de 20, 25, 30 anos tem sido uma geração bem desafiadora para os líderes. Exato. Né? Por tudo isso que eu falei, de quebra de hierarquia, tem uma vaidade um pouco acima da média, tem uma ansiedade muito acima da média. Cara, é difícil. É um né? desafio. É um desafio bem forte. Mas, assim, eu não sei vocês, mas eu queria ouvir. Eu não quero sair daqui sem ouvir uma coisa de vocês, que para você, quem é, Mel, para você aqui, quem é um líder inspirador, corporativo e não corporativo?
E por quê? Eu não vou para o corporativo, não. Eu vou só para um líder não corporativo. Cara, um líder não corporativo. A minha avó. Vó Neném, ela já faleceu. Ela teve 22 filhos. Isso sim é liderança. Porque ela teve 22 filhos, ela teve que liderar, ela teve que montar processos dentro de casa para poder todo mundo caber na mesa. Ela teve que... Rodízio, né? O rodízio de São Paulo nasceu daí. Ela teve que ter uma comunicação diferente com todos eles, porque ela tinha diferença geracional. Então, o mais velho era 20 anos, 23 anos diferente do mais novo. Então, a conversa era completamente diferente. Os sonhos dessas pessoas eram completamente diferentes. Fora que os meus avós, eles são do interior da Paraíba. Então, o recurso, eles viam do recurso de fazenda do meu avô. Então, era um recurso um pouco mais... Era menor o recurso e tinha que dar conta de todo mundo. Então, a logística... Então, ela fazia uma logística para dormir. As pessoas, os meus tios, metade dormia na rede, metade dormia na cama. Quando tinha que botar de castigo, a casa não cabia, aí botava em cima no teto, assim, para ficar de castigo num cantinho no teto. Então, assim, para mim, minha maior referência de liderança é você conseguir manter a ordem com 23 filhos e dando conta dos 23 filhos, dando educação, dando respeito, trazendo valores que hoje a minha família tem para todos da mesma forma e se comunicando diferente com todos eles. Eu gosto muito do Jeff Bezos, acho Jefinho, como intimamente nós nos chamamos, meu amigo, uma figura extraordinária, porque para mim um líder, ele precisa, Fabinho e Mel, também ser um visionário e acreditar nas suas ideias. Então, quando em 90, né, em uma das cartas dele, fazem uma proposta para a Amazon falando sobre como ela se sustentaria naquele modelo digital nos anos 90, se não me engano, e ele fala que ele tinha certeza, por todos os indicativos que ele via, que a digitalização e a não estruturalização da empresa dele a partir de empresas fixas, presenciais, digamos assim, físicas, aquilo seria o futuro. Para mim, ele é um baita visionário, sabe? Então, e ele fazer com que as pessoas acreditassem nessa ideia, porque para mim essa é a principal competência de um líder, é você ser cativante o suficiente para você fazer as pessoas acreditarem na ideia e fornecer para elas resultado ao longo do processo, resultado financeiro, resultado de crescimento, resultado de propósito, resultado de ideia. Então, para mim, ele é um cara extraordinário nesse sentido, né? Um baita líder, um cara que pega uma ideia e consegue introjetá-la nos outros e fazer com que os outros passem a acreditar nela e inclusive a reproduzi-la, porque para mim isso é extraordinário. E aí a figura fora do Jeff Bezos é Jesus. Embora eu seja um cara do candomblé, as pessoas acreditam que quem é do candomblé não acredita em Jesus. Um erro grosseiro, né? Para não dizer preconceituoso, entre outras coisas. Jesus era um cara negro que contradisse uma série de sistemas importantes nos quais estavam ali sobre ele. Ele propunha um conjunto de sistema de crença, o que eu chamo, né? Jesus propunha uma série de ideias, convoca pessoas distintas. Então, você tinha pescador, você tinha traíra, você tinha ali uma série de pessoas distintas, faz com que essas pessoas tenham um ideal em comum. Então, para mim, que já trabalhei com storytelling, que é Jesus pega uma ideia e reparte entre todos eles, fazendo com que pessoas distintas agora tenham um único ideal. Então, para mim, o líder é aquela pessoa que consegue pegar pessoas distintas e dar a elas um único ideal. Vocês todos agora passam a se movimentar por causa disso aqui. E no final, de maneira mais estratégica, Jesus ainda disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus foi o primeiro grande storyteller que esse mundo viu, porque ele diz: ide e contem a minha história. Se vocês pararem de contar a minha história, eu vou morrer. Não num ponto de vista sagrado, mas as coisas só existem porque a gente fala sobre elas. Então, o grande líder é aquele cara ou aquela mulher que consegue pegar uma ideia, colocar para pessoas de distintas formas e fazer com que as pessoas ainda falem sobre isso. Então, Jeff Bezos e Jesus assim, são lideranças extraordinárias que conseguiram, cada um com um dado concreto e o outro com uma abstração, né? Em alguma medida assim. Embora o Jeff Bezos também, assim, Jesus tinha uma ideia, né? E eu acho isso sensacional. Assim, o líder é quem implementa uma ideia, velho, de maneira cativante, sabe? Não é aquela pessoa que, enfim, não tem uma ideia para oferecer um propósito. Então, são essas duas figuras aí.
Eu acho assim, primeiro o problema de a gente combinar a pergunta antes é que ele fica roubando minhas respostas. Você ia falar Jesus também. Claro. Pode falar. Não, eu tô brincando, gente. Sem dúvida, fora do mundo corporativo, Jesus. E não é também pelo catolicismo, que aí vem a questão dos dogmas da minha religião, né? Mas, assim, essa história de um cara que é repassado durante tanto tempo, e as pessoas vão mantendo aquela história e vão mantendo a sua identidade, vão manter. Ele inspira sem estar perto. Ele inspira depois de morto. Isso é muito louco. É muito louco. É algo. E cada dia mais, no mundo pragmático que a gente vive, é mais difícil manter isso. E eu tenho retornado para o convívio de templo religioso, né? Recentemente. E eu vejo assim, independente os ritos, eles estão se transformando, porque a cultura, manutenção de ritos, uma cultura, ela é importante perdurar, né? Mas os ritos da Igreja Católica, eles estão mudando aos poucos. Eu que venho de origem católica percebo isso. Mas ainda assim a história do cara é viva, é presente, as pessoas brigam por ela, reproduzem. É o que você falou, ele inspirou, ele liderou pela inspiração de vários modelos, desde o exemplo, quando ele vai lá e abraça o leproso, onde todo mundo estava contra o cara, desde a coragem de defender Madalena, das pedradas. Então, assim, tem a história do cara. A hierarquia, Fabinho, quando as pessoas dizem assim, Jesus, você é bom, ele bom é Deus que está no céu. Porra, é sensacional. Quando você lê do ponto de vista da pessoa, você fala, cara, esse cara era extraordinário, velho. Assim, você é bom, ele não bom é Deus. Ou seja, ele sabia, velho, e ele arrega. Quando ele, no Monte das Oliveiras, ele diz assim, pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Arregou, velho. Tipo assim, a galera coloca coloca Jesus num naipe. Então, assim, baita líder que se viu, ele sabia, nos dias atuais, ele sabia, os homens estão atrás de mim. Acabou. Acabou pra mim. Eu vou rodar. Acabou pra mim. Em algum momento eu vou rodar. Então, assim, os homens estão atrás de mim, faz parte da minha missão rodar. Mas, assim, peraí, pô, dá medo, velho. Muito bom. Vou rodar, mas dá medo. É muito sensacional. Bom. E corporativo... Pode falar. Eu acho... É uma pergunta que eu fiz e depois fiquei pensando, né? Eu acho que o cara... líder corporativo que eu gosto da história do cara, não pelo hard skill, mas pela soma do hard com soft, que é o Abílio Diniz. Por que Abílio, né? Abílio, ele vem de uma história... Ele não vem de família pobre. Pobre não vem. Mas ele vem de uma história onde ele teve a visão de mudar o negócio da família, que era um pequeno negócio do pai. Ele topou a mudança, veio crescendo, criou um grupo imenso, teve problemas empresariais com sócios, a exemplo do período aí da Cassino, daquele grupo francês, do lado empresarial, e continuou numa crescente, criou filhos dentro da corporação, numa corporação profissional, apesar de familiar. Baita resultado. Só resultado, performance. E aí eu tô falando do cara da empresa. Agora, eu tô falando agora da máquina. O cara, um atleta, 80 e poucos anos, faz tudo, toma o vinho dele, pô, a cabeça lúcida, tá inteiro. É um exemplo, assim, um cara de muita fé. Cara de muita fé. Pô, aí passa no auge dos problemas que ele estava vivendo, um dos poucos problemas, vem o sequestro dele. Ele é um cara que sempre se preparou para isso, porque ele é um cara que treinava luta, era um brigador, praticava tiro, era um cara atento, mas de repente chegaram 5 carros para cercar ele e levaram ele. O cara passou, sei lá, 60, nem lembro, 80 dias de cativeiro. Meu irmão, passar um dia de cativeiro já é demais. E o cara volta inteiro pro game, sabe? Mais brigador, mais olho de tigre ainda. Aí, porra, acaba de perder o filho, né? Que era o grande sucessor dele, natural, de vida, né? Nem empresarial, de vida. Acaba de perder, o cara continua inteiro.
sabe, duro, mostra a sua fragilidade, o olho mareia quando ele fala do filho. Era isso que eu ia falar, né? Ele demonstra. A fragilidade. Mas é uma fragilidade firme. Não é uma fragilidade desesperadora. Sim. Que é o que eu falo, assim, a gente, quando exerce cargos de liderança, seja em empresa, seja em grupos sociais, seja nas nossas famílias, a gente pode se abrir, mas tem que ser de maneira, assim, não dá para desesperar a gente. E tudo passa. Acho que não dá para desesperar em momento nenhum. Algum. Independente de ser eu entendo os que não. desesperam, tá? Eu entendo. Eu tenho empatia, entendo perfeitamente. Agora, eu acho que a gente precisa... por isso que eu gosto do cara. Eu gosto muito dele, gosto das colocações dele. Eu acho que ele é um cara muito ponderado, até quando ele discute assuntos políticos. E ele tem posição de fala na sociedade. Ele é um cara que ele não pode falar qualquer coisa. Né? Ele não pode. Ele não é uma liderança, mas ele influencia. Ele influencia, sim. Ele influencia. Então, até a postura ponderada, a postura, a positividade dele, da forma de se colocar, sabe? Tem uma passagem de Ariano Suassuna, que eu não me lembro se é exatamente essa formulação, que ele fala: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, eu sou um realista esperançoso. É um pouco do Abílio. Do Abílio é a intimidade. Brother. Vou marcar ele. É brother. Arroba Abílio Diniz. Mas, gente, é isso. Eu acho que é Jesus Cristo, sem dúvida. Show. Bom, pessoal, para vocês que conferiram mais um episódio do nosso Flywheel Podcast, como a gente sempre diz, o seu podcast sobre comportamento, sobre inovação e sobre negócios, esse foi o nosso episódio sobre liderança. Nós tentamos abordar todos os aspectos que vocês viram. Muito em breve sai o próximo episódio. Então, para você que ainda não me segue, @KitoGóes. Para você que ainda não segue Fabinho, você coloca lá Fábio Lima 77. Não. Como é? Fabinho Lima 77. Não tem um underline, não? Não. Fabinho Lima 77. E Mel Oliveira, por favor, qual é o seu arroba? Mel Oliveira B. Mel Oliveira B. O Nick A já estava ocupado, ela teve que botar o B. Exatamente. E para você que não segue as nossas redes sociais, por favor, sigam Flywheel Podcast, tá bom? Semana que vem a gente se vê. Valeu, um beijo grande. galera. Tchau. Tchim, tchim. Opa, Show.